A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos na lição de número 10 e entramos no mês de dezembro, domingo 3 de dezembro, e o nosso textuário está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5, que declara: Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nossa verdade prática, o processo bíblico de salvação se dá por meio da justificação, regeneração e santificação do ser humano, graças a Deus. Vamos pensar então um pouquinho sobre esse textuário. Eu gosto muito de João capítulo 3, o diálogo do Senhor Jesus com Nicodemos. Nicodemos é apresentado na Bíblia como um líder judeu, um príncipe, um dos principais dos judeus. Me chama a atenção o fato do nome dele ser um nome grego, né? Então eu, por inferência, tenho uma tendência a achar que esse Nicodemos deve ter sofrido alguma influência dos saduceus antes de ser fariseu, porque ele é fariseu, né? Porque os saduceus, eles eram muito assim, eles aceitavam muito a cultura grega, e Nikos Demos é o nome grego, né? Vitória do povo, não é o nome judaico, né? Os judeus têm de tendência religiosa farisaica, sempre gostaram mais dos nomes bíblicos, né? Bem, enfim, era um homem entendido. Não pensa que é um homem simples, que não tinha conhecimento, não é isso não. É um homem religioso, um homem piedoso, um homem sincero, sinceramente errado, mas sincero, e ele vai procurar o Senhor Jesus. Então ocorre o diálogo que você já conhece, e Jesus vai direto no ponto, fala para ele aqui, para Nicodemos: olha, Nicodemos, em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Foi o que o Senhor Jesus falou para ele. Ele então falou: não, como assim, Senhor? Como pode um homem nascer sendo velho? Quer dizer, ele entendeu de maneira equivocada, né? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Quer dizer, quase que ele teve uma ideia aqui de reencarnação, né? Jesus já cortou logo, falou: não é isso que eu estou falando. Não tem nada a ver dessa bobagem que você falou, Nicodemo. Aí Jesus então vai falar o nosso textuário. Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, Nicodemos teve uma interpretação errada a respeito do que Jesus estava falando para ele, e Jesus estava falando do novo nascimento, que é algo espiritual. Aqui não está falando de batismo, viu, irmão? Eu já vi pregador falando: água aqui significa batismo. Não significa batismo. A água aqui é a purificação da palavra. A palavra é água, a palavra limpa, e o Espírito Santo nos convence. Então o assunto aqui não é batismo de água. Aqui está falando água no sentido de palavra. Tem que nascer da palavra, porque o crer vem da palavra de Deus, e o Espírito Santo é que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Então a água aqui que está se referindo, e do Espírito, a água é a palavra, porque a palavra de Deus nos purifica, nos limpa, né? E o Espírito Santo nos convence. Então é uma declaração maravilhosa. Eu vou ler aqui para você o item 6 da nossa declaração de fé, que diz assim: cremos na necessidade absoluta do novo nascimento, pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, e pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus, para tornar o homem aceito no reino dos céus. João capítulo 3, versículos 3 a 8, que é o assunto de Nicodemos, e Efésios 2, 8 e 9. E no comentário do capítulo 10 da nossa declaração de fé sobre a salvação, o item 3, que é regeneração, santificação e glorificação, declara: regeneração é a transformação do pecador em uma nova criatura, pelo poder de Deus, como resultado do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Essa obra é também conhecida como
novo nascimento, ou nascer de novo, ou nascer do Espírito. Trata-se de uma operação do Espírito Santo na salvação do pecador. Então ensinamos que já salvo, justificado e adotado como filho de Deus, o novo crente entra imediatamente no processo da santificação, pois assim requer a sua nova natureza em Cristo. Romanos 6:22. Agora, libertados do pecado e feitos filhos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, que vos abstenhais da prostituição, né? Que essa é a parte de 1 Tessalonicenses 4:3. Então, os crentes são chamados para a santificação, mas nós não podemos esquecer da regeneração, do novo nascimento. Regeneração, então, é a ação decisiva e instantânea do Espírito Santo, mediante a qual ele cria de novo a natureza interior. Então, ele vai operar. Então, o novo nascimento apresenta a figura do ser criado de novo, da renovação, porém o mais comum é o nascer de novo, né? O novo nascimento, que é essa transformação radical. Então, é maravilhoso entender essa passagem de Nicodemos, uma passagem muito bonita que fala sobre o novo nascimento, e os cristãos têm que nascer de novo. Não basta ter o nome cristão, tem que ser uma nova criatura em Cristo Jesus, tem que ter a experiência do novo nascimento. Objetivo geral dessa lição: explicar que o processo da salvação se dá mediante a justificação, o arrependimento, claro, né, dos seus pecados. Aí você está justificado, regenerado e santificado. Há uma interação com o professor que fala dos 3 aspectos da salvação: justificação, regeneração e santificação. E no decorrer da lição, então, haverá ênfase desses termos. A introdução: o processo da salvação na vida do crente se dá, então, nesses 3 aspectos: na justificação outorgada por Deus, na regeneração operada pelo Espírito Santo e na santificação como consequência de uma vida com Cristo. Ponto central: o processo da santificação se dá por meio da justificação, regeneração e santificação. Primeiro tópico: justificação por Deus. Subtópico 1: a natureza da justificação. A justificação evoca a ideia, então, de um tribunal jurídico, em que pesam terríveis e verdadeiras acusações contra nós, mas que por meio do sacrifício expiatório de Jesus, sacrifício expiatório, sacrifício substitutivo, se tornaram nulas todas as acusações contra eu e você. Assim somos declarados inocentes, pois nossa condenação foi substituída pela pena paga pelo Senhor Jesus. Ele pagou resgate por nós. É um ato gracioso e amoroso de Deus para nós, sem interferência dos méritos humanos. Não é por obras, né? Cabendo ao homem somente crer mediante a fé nessa obra maravilhosa efetuada pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Entretanto, cabe ressaltar então que a fé é o meio instrumental para nos unir a Cristo, o nosso justificador. É Ele que nos justifica dos nossos pecados. Logo, a justificação tem como consequência direta o perdão dos pecados, a reconciliação do pecador com o seu Criador, com Deus, e a segurança em Cristo e a santificação da vida. Subtópico 2 do item 1: a necessidade da justificação. A necessidade da justificação é para que nos encontremos justos e santos diante de quem? Diante do nosso Criador, diante do nosso Deus Santo, a fim de que sejamos participantes das bênçãos da salvação, e para que o nosso acusador, o adversário, não venha então mais nos acusar, porque Cristo perdoou os nossos pecados. Graças a Deus, estamos escondidos em Cristo. Nesse sentido, a pessoa justificada está livre da condenação
e é herdeira da vida eterna, coerdeira com Cristo, tendo como resultado prático a paz com Deus. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados por Cristo, temos paz com Deus. Glória a Deus. Subtópico 3. A impossibilidade da autojustificação. Os que reconhecem a necessidade de justificação são alcançados por ela. Para ilustrar essa realidade espiritual, o Senhor Jesus ensinou sobre a justificação, apresentando a história de um fariseu que se justificava orgulhosamente por evitar certos pecados. E do lado dele estava o publicano. E o fariseu orava: eu sou dizimista fiel, aleluia. Acho que dava até uma marchadinha, né? Marchava: oh glória, eu sou dizimista fiel, eu faço isso, eu faço aquilo. E o coitado do publicano pedia misericórdia. Senhor, a Bíblia diz que nem levantava a cabeça, né? E o fariseu: eu não sou que nem ele não, graças a Deus. Olha que fraqueza espiritual, né? E a pergunta que Jesus faz no final: quem voltou justificado para sua casa? O fariseu arrogante? O fariseu orgulhoso? Ou o publicano que conhecia a sua miséria? Foi ele que foi justificado. Lucas capítulo 18, versículo 9 a 14. Nesse aspecto, a justificação não se refere ao esforço humano, por pureza ou por santidade, mas ao estado de retidão diante de Deus, por meio de Jesus, o justo, que morreu tomando sobre si todas as acusações que eram contra nós. Por isso, quando Deus olha para nós, após nós tornarmos em uma nova criação, ainda mesmo com os nossos defeitos e falhas em Cristo, nos enxerga sem pecado, porque Ele não vê o pecador em si, mas Ele vê Cristo purificando-o de todo o pecado. Assim, o pecador é justificado pela graça de Deus somente, jamais por méritos humanos. É isso que muitos irmãos reformados não conseguem entender em nós que pregamos o arminianismo, né? Porque para nós é a graça preventiva, que toca em todos os homens, habilitando o seu livre-arbítrio para poder crer. E livremente, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Graças a Deus. Então não é por mérito humano, não é pelo livre-arbítrio dele, no sentido dele não ter sido tocado antes, né? É a graça preventiva que tocou no livre-arbítrio dele, habilitando o livre-arbítrio dele para ele poder confessar e confessar a Jesus Cristo como seu Salvador. Síntese do tópico 1. Pela fé em Cristo, mediante a sua graça, somos justificados por Deus nosso Senhor. Há um subsídio didático sobre a justificação do pastor Stanley Horton, que é um livro base, né, muito usado nesses textos, né? O pastor Clayton, ele trabalha muito, ele cita muito, né, o livro do pastor Stanley Horton, e faz muito bem, porque realmente é um livro referência no mundo pentecostal. E então você pode, se você ainda não adquiriu, adquira na casa publicadora, chama Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal. Stanley Horton, CPAD. Tópico 2. Regenerados pelo Espírito Santo. Que bonito, né? Que tema bonito. Subtópico 1. A natureza da regeneração. Regeneração, então, é a ação divina de criar um novo homem, uma nova natureza em nós, dando-lhe um novo coração, transformando em uma nova criação. 2 Crônicas 5:17. Tornando o Filho de Deus. João 1:12, 13. E transformando e fazendo passar da morte para a vida. Passar da morte para a vida. Olha que coisa linda, né? Passando da morte para a vida. Isso mesmo. Tornando o Filho de Deus. Fazendo passar da morte para a vida. João 5, capítulo 5, versículo 24. Aqui é importante distinguir, então, a regeneração da conversão.
Esta é a resposta humana à regeneração no processo da salvação, que é voltar-se inteiramente para o Criador, para o nosso Senhor, para o nosso Deus, enquanto aquele é um milagre operado por Deus na natureza humana, um fenômeno incompreensivelmente humano. Só Deus pode fazer isso, né? João 3, 3 a 7. Logo, Deus é operador dessa transformação, fazendo com que a pessoa outrora apática, indiferente para as coisas de Deus, para as coisas divinas, agora se encontra plena vitalidade, o gozo da salvação, a alegria pelas coisas espirituais. Subtópico 2, a necessidade da regeneração. Jesus deixou claro, né? Está aqui no nosso texto áureo, inclusive, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, aquele que não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, não vai entrar no reino de Deus. Então há uma necessidade dessa vivificação espiritual operada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo faz brotar o entusiasmo espiritual e a vida abundante, né? O agir do Espírito pela palavra que faz germinar vida no coração. Tiago 1,18. E o item 3, consequências da regeneração. Quais são essas consequências? Amor intenso a Deus, amor pelos irmãos, então o amor vertical, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, o amor horizontal, né? O seu próximo como a ti mesmo, rejeição das coisas mundanas, coisas imundas, coisas blasfemas, rejeição, o amor à palavra de Deus. Você passa a amar, a ler a Bíblia, porque é a palavra de Deus. Amor pelas almas perdidas, você torna um intercessor, você começa a orar para Jesus salvar a sua casa, a sua família, os seus vizinhos, os seus amigos do trabalho. Você começa a ter desejo de levá-los a conhecer a Cristo, o desejo de estar em comunhão com Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade. Isso que é amor verdadeiro, não é porque você foi automatizado para adorá-lo, não programado fatalmente, não, né? Mas você livre e espontaneamente, você glorifica a Deus na beleza da sua santidade. A vitória sobre o pecado, né? Sobre a carne e sobre as práticas que não glorificam a Deus, o conhecimento da vontade de Deus, o desejo de estar no centro da vontade de Deus, testemunho interior do Espírito Santo, atestando a nossa filiação, que nós somos filhos de Deus por adoção, um intenso interesse em praticar a justiça, viver uma vida de retidão. Então são consequências da regeneração. Então, síntese do tópico 2, o Espírito Santo opera naquele que crê em Jesus Cristo. Naquele que crê em Jesus Cristo, né? Porque aí vai ocorrer o quê? A regeneração. Então, o Espírito Santo opera naquele que crê em Jesus Cristo, opera o quê? A regeneração. Então, o Espírito Santo opera a regeneração naquele que crê em Jesus Cristo. Há um subsídio teológico sobre a palavra regeneração, que também é do Stanley Horton, né? No livro Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal da CPAD, e o último tópico, o tópico 3, santificados em Cristo. Então nós vimos justificação, regeneração, santificação. Primeiro subtópico, uma consequência da salvação. Agora você é salvo, consequentemente você entra no processo de santificação. Você já é santificado, né, no passado, porque com a justificação você é santificado, você já é santo no presente, no processo, e no futuro, santificação gloriosa. A santificação, então, é um processo pela qual o crente se afasta, se separa da prática do pecado, das coisas desse mundo, para viver uma vida de consagração a Deus. É um processo de cooperação entre o crente e o Espírito Santo, que se inicia no momento da justificação, quando ele é declarado santo. Isso é, Deus vê o crente como santo, ainda que a santidade dele precisa ser aperfeiçoada, todos nós, né? No processo de conversão, a santificação é outorgada
ao cristão, porque Deus o vê o santo, vê como santo, separado e amado por Ele, consagrado ao nosso Pai. Subtópico 2, um esforço pessoal, a necessidade que eu tenho também de desejar uma vida de santidade, né? As Escrituras revelam que devemos almejar, desejar. O salmista fala, a minha alma tem sede de Deus, tem que ter sede de viver uma vida em santidade, né? Deus anela pela santificação dos seus filhos. Ninguém virá a Deus sem a santificação. Então não é um capricho divino, é por causa da natureza dele. Assim, para sarar a ferida do pecado, Deus enviou a Jesus para nos libertar, para que nós venhamos viver o quê? Vidas santas, né? E subtópico 3, o desejo de sermos santos. Às vezes achamos que podemos ser continuamente bons e santos. Na verdade, a nossa meta deve ser essa mesmo. Mas não podemos deixar de reconhecer que somos simultaneamente justos e pecadores. Porque nós somos imperfeitos. Nós, né, não somos perfeitos. Mas em Cristo, Deus nos vê absolutamente santo. No entanto, em relação à nossa natureza inclinada ao pecado, nossa santificação sofre reveses. Romanos 7,15. O apóstolo Paulo fala, miserável que homem sou eu. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero, esse sim. Miserável homem que sou. Então nós somos imperfeitos. A boa notícia é que o Espírito Santo nos ajuda, graças a Deus, nessa caminhada de santidade. Por isso, é exigido um esforço pessoal e dependência contínua do Espírito Santo. A Bíblia fala, resistir o diabo. Olha, é para nós que ele fala, resistir o diabo que ele fugirá de vós. Então nós temos que nos esforçarmos também para resistir os convites do mundo, né? As práticas pecaminosas. Então, a síntese do tópico 3, pela fé somos santificados em Jesus Cristo. Há um subsídio sobre santificação do dicionário bíblico Wycliffe, da CPAD, que você pode também ler com calma. E também há um Conheça Mais, que é um quadro que é colocado para nós sobre o processo da salvação. Esse também é do Stanley Horton. Você pode ler. Então, como é que funciona esse processo da salvação? E para nós encerrarmos, convém que os crentes, como pessoas justificadas, nós, pessoas justificadas, regeneradas e santificadas, demonstrem ao mundo perdido, por meio das consequências positivas, que esse processo de salvação traz sobre a nossa vida. Que somente o Senhor Jesus pode salvar e transformar o pecador arrependido. Então, a pessoa é tocada pela graça preveniente de Deus, que habilita o seu livre-arbítrio, e ele aceita, ele confessa pela fé que Jesus Cristo é o Senhor, e os seus pecados são lavados pelo precioso sangue de Jesus. Ele é declarado justificado, regenerado, santificado, santo. Inicia o processo da santidade. Ele não tem mais prazer no pecado. Ele peca, mas não tem prazer no pecado. Ele não é escravo mais do pecado. Isso que é maravilhoso, porque o Espírito Santo nos dá graça, nos dá força. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que você tenha uma aula muito abençoada nesse domingo. E eu convido você para participar da nossa aula de formação continuada todo sábado na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campinas, São Paulo. Nosso pastor Paulo Freire convida você para participar. E você pode vir das 16 às 17h30, Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Parque Itália, Campinas, São Paulo. E você pode entrar no nosso site www.tudojuntoprofessoralberto.com.br. E eu peço para você compartilhar esse material, tá bom? Que Deus abençoe você, sua família, seus alunos, sua casa, sua congregação. Fique na paz.